Muito bem, pessoal. Vamos à parte 2 da nossa revisão de conceitos. Espero que alguma coisa esteja também sendo agregada. É interessante sempre fazer algumas anotações aí e qualquer dúvida perguntando lá pro nosso grupo, tá joia? Ah, vamos lá. Não se esqueçam de dar um curtir aí e vamos continuar com nossa apresentação. Então, quais são os fatores que influenciam os custos e o desempenho de transporte? Inicialmente, o tempo em trânsito, né? Se eu vou transportar algo, por exemplo, de avião ou o modal que seja, não faz diferença, mas o tempo de trânsito sempre é levado em consideração. Embora ele possa ter um impacto maior ou menor, é muito importante levar em conta este tempo de trânsito total. A confiabilidade, lembrando que um transporte via aéreo é muito mais confiável do que um transporte via terrestre, né? Via modal rodoviário, por exemplo. A disponibilidade, como eu falei agora há pouco, né? A disponibilidade de um modal hidroviário fluvial na nossa região é bem pequeno. Em compensação, o rodoviário é bem maior, ou seja, o custo influencia nisso daí também, tá? Desempenho e a possibilidade de você utilizar aquele modal. A cobertura espacial, né, quanto ele cobre no espaço, e a flexibilidade de transporte, ou seja, o que ele pode ou não transportar, quais necessidades são ou não atendidas, se em caso de emergência ele consegue ou não atender aos clientes e também aos empresários, né, quem está produzindo aquilo lá. E esses custos sempre são relativos aos modais de transporte escolhido. Consumo de combustível, tempo, segurança, tudo isso é envolvido aí, certo, pessoal? Vamos lá. Qual que é a nossa definição de logística mesmo? Propiciar que bens ou serviços estejam no momento e no local certos, na quantidade e embalagem corretas, a um preço aceitável ao cliente. Tá? Ou seja, eu tenho que levar em conta tudo isso daí, além de tudo num preço sempre inferior, sempre reduzindo custos para conseguir aquele preço aceitável ao cliente. Olha só uma tirinha que o autor colocou aí. Tudo bem, um cachorro quente custa metade de preço no supermercado, vai querer ou não? A pessoa está num jogo de futebol, ela não tem outra opção. Ou seja, naquele momento, ou ela paga pelo produto o preço que está ali ou não. Mas se ele tiver concorrente, esse preço terá que ser menor. Então é essa disponibilidade, a possibilidade de você ter o produto quando você quer ou não. Se ele quiser o produto, né, no caso esse cachorro quente na hora, ele vai ter que pagar o preço. Se ele puder esperar para passar no mercado depois, ele vai pagar um preço muito mais barato. Entendido? Gente, qual que é a missão da logística? Indicar, isso relacionado a todos, tá? O que, quanto, quando, onde e como. São sempre as perguntas que eu faço lá na nossa aula presencial, né? Ah, e tudo relacionado a tudo. Por exemplo, o que comprar, quanto comprar, quando, onde, como comprar. A mesma coisa para transporte, a mesma coisa para armazenamento, sempre refletindo a cada um desses itens, porque todos vão influenciar no custo final, na qualidade do produto, e isso tudo gera um impacto posterior para o nosso cliente, que tem que estar satisfeito e tem que comprar da gente, porque o concorrente sempre vai estar ali para tentar atender da melhor maneira possível. E sempre buscar saber como atender bem a demanda, onde ela está, tudo para que a gente não faça algo que não nos renda, não nos gere frutos. É aquela história de você ir no Polo Norte para vender gelo, não vai resolver, né? Então vamos lá. Ou seja, a logística é muito mais abrangente do que transporte de cargas. Eu vivo falando isso, pessoal. A gente tem uma série de fatores que temos que levar em consideração e não pensar simplesmente que a logística é transportar algo daqui até uma outra cidade e ponto final. Vai bem do transporte interno, da movimentação de cargas, matéria-prima, pensar em pessoas, no armazenamento, é algo bem complexo, tá? As atividades primárias da logística são os transportes, manutenção e movimentação de estoques,
processamento de pedidos. Lembra que é processamento de pedido, pessoal? Tá lá o cliente, né, bonitinho, faz o pedido, esse pedido é processado e faz uma transmissão ou para produção ou para o estoque, né, se já estiver disponível, para fazer essa entrega, esse transporte para o nosso cliente. Supply Chain Management. Esse é um conceito um pouco novo, mas que a gente falou sem citar o conceito. A gestão da cadeia de suprimentos é a integração dos processos do negócio desde o usuário final até os fornecedores originais lá no início, né, da cadeia, que proporcionam os produtos, serviços e informação que agregam valor para o cliente. O que é essa cadeia de suprimentos? Então vamos pensar no esquema tradicional aqui, ó. Lembrando que essa setinha tracejada azulzinha, meio esverdeada, é o fluxo de informação e o fluxo de materiais. Observe que o fluxo de material sempre vai seguindo do insumo, né, do produto base até o cliente. Já a informação ela é constante para ambos os sentidos. Então, eu tenho lá os insumos, que é a matéria-prima. Vamos pensar aí no suco de laranja, né? Então é plantar a laranjinha lá, colher a laranja. Os produtores ali, eles produzem o suco, espremem a laranja, colocam aqueles conservantes e tudo mais. E embalam. E aí vai para grandes distribuidores. Vamos pensar, por exemplo, aí no Macro, um grande distribuidor. E posteriormente para os varejistas, né, que compram lá e distribuem. A gente pode pensar até no mercadinho da esquina da nossa rua. E seguindo esse esquema da cadeia de suprimentos, finalmente chegam aos clientes, que somos nós, né, que vamos lá para comprar essa caixinha de suco. Olha só uma visão mais abrangente e futura, né, segundo o autor, dessa cadeia de suprimentos. Lembrando que a setinha vermelha é o fluxo de materiais e serviços, tá? Onde o produto sai e vai seguindo até chegar no cliente, e a informação, o conhecimento, né, o pedido, esse controle é o fluxo de informação, é a setinha azul meio esverdeadinha. Então, olha só. O contrato do manufaturador, né, em contato direto com quem gera os insumos. Há um intercâmbio, uma troca de insumos, para que haja intermediação, saber como que está esse quantidade, qualidade de insumos aqui. Vamos pensar na nossa laranjinha. Então a gente tem essa ligação, o insumo vai tanto para a manufatura aqui e para os produtores. Lembrando que todo mundo está integrando essa informação. Tá? Dos produtores vão para os distribuidores. Olha aqui a cadeia clássica aqui, distribuidores, varejistas e clientes. Aqui a gente tem os produtores intermediários e os operadores logísticos, que terceirizam, que dão essa outra característica de maior fluxo de informação. Lembrando que nós vivemos hoje na sociedade da informação, né? Então nós temos aqui os produtores intermediários enviando para os operadores logísticos para chegar até o cliente. Olha lá, pontos de coordenação, tá? Administração de estoque, embalagem, transporte, recepção desse produto, administração do estoque, manufatura, separação da embalagem, entreposto, a recepção e administração do estoque. Então sempre que for essa setinha cinza escuro é transporte, armazenagem e manuseio. Tá vendo como ela se interpõe? Então há bastante manuseio. Olha só, transporte é logística, armazenagem é logística, manuseio e classificação também é logística, tá? Então nós estamos tendo que pensar em toda essa cadeia de suprimentos aí, desde a administração do estoque, do produto base, né, da matéria-prima, até o produto acabado lá na frente. Então temos aqui, ó, pontos de coordenação de processo, tá? De separação e administração. Então nós vamos lá, administração dos estoques, separação, transporte, recebe de novo, armazenou no novo local da cadeia produtiva, segue para manufatura, separa, embala, transporte, recepção e por aí vai até chegar no cliente final, certo? Olha um exemplo aqui, ó. Matéria-prima.
o cacau, né, e as embalagens, vai para o fabricante, fabricou. Tem o atacadista que vende para o varejista, e hoje em dia nós temos o varejista já vendendo para o consumidor final e o fabricante fazendo a mesma coisa. E da cadeia clássica vai para o distribuidor, para o atacadista e para o varejista. Nessa cadeia aqui você tem menos mão de obra, ou seja, menos gente trabalhando. Isso não é bom, mas gera menos custo, ou seja, o consumidor final sai mais privilegiado, acaba tendo um custo menor porque passa por menos intermediários. Certo, pessoal? Mais uma parte encerrada aqui da nossa aula. Espero que esteja sendo útil e até o próximo vídeo. Até lá, um abraço.